إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. وقال جل جلاله في مكان آخر: ومن شر غاسق إذا وقب. وقد ورد في الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um dos objetivos da vinda do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no quarto juz do Coran, no suratu Al-Imran. Allah ta'ala diz: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala abençoou os crentes ao enviar para eles um profeta pertencente a eles mesmos, que os ensinava o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, os ensinava prudência e purificava-os das doenças espirituais. Prezados irmãos e irmãs, neste ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menciona 4 trabalhos que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam desempenhou, e um deles é o Yuzakkihim, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para purificar as criaturas das doenças espirituais. Eu resolvi falar sobre isso porque hoje em dia, irmãos e irmãs, você pergunta a qualquer indivíduo, seja jovem, seja mulher, seja velho, seja pai, seja mãe, qualquer pessoa que você pergunta, ele vai dizer que está com 1001 problemas. E há uma inquietação dentro dos nossos corações. Nós não temos aquela paz, aquela tranquilidade. Principalmente quando a gente vê alguém igual a nós a progredir, a ter prosperidades na sua vida. Então o nosso coração não aguenta, algo incomoda lá dentro. Todo mundo hoje vive isto, prezados irmãos. É isto que a gente chama de hasad, a inveja. Inshallah, nos próximos 20 a 30 minutos vamos abrir as páginas do nosso Coran e os ditos do nosso grande líder Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam acerca da inveja. O que é inveja no Islã? O que nosso Sharia tem a dizer sobre a inveja? A inveja, prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-Hasid aduwu ni'mati muskhitun liqada'i ghayru radin biqismati bayna ibadi. Allah Ta'ala descreve o invejoso com 3 características. Allah Jalla Jalalu descreve o invejoso com 3 características, nomeadamente Al-Hasid, o invejoso. Allah diz, o invejoso, Aduwu ni'mati, ele é inimigo das minhas dádivas, das minhas bênçãos.
Número 2, muskhitun liqada'i. Ele está zangado com o meu decreto. غير راض بقسمتي بين عبادي. E ele está infeliz com a distribuição que eu fiz para com os meus servos. Ele é inimigo das bênçãos e das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque nós, prezados irmãos, um invejoso, quando ele vê alguém a progredir, são vários exemplos. Por exemplo, um comerciante, se ele tem uma loja, tem, mashallah, negócio, tem movimento, mas se ele ouve dizer que um amigo seu abriu outra loja, subhanallah, e está a ter movimento, vamos sentir algo lá dentro do coração. Poxa, este vai, mas como? Como é que ele quer ultrapassar? O que é que ele pensa que é? Então lá dentro começa aquilo que a gente chama de dil jalana. O coração começa a arder. E ele não aguenta ver o outro a progredir. Isto é inveja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dando também uma característica do invejoso. Quando é que você vai saber que a pessoa é invejosa ou não? Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, se você quer saber se o indivíduo é invejoso ou não, aquele que nos momentos da sua felicidade, nos momentos felizes da sua vida, de prosperidade, aquele indivíduo que naqueles momentos ficar triste, não manifestar aquela alegria, então saiba que este é um invejoso. Então ficamos a conhecer as características do invejoso. Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele é inimigo das minhas dádivas, porque quem distribui as coisas é Allah. Rizq, quem dá, quem tira é Allah. Então, o momento que o indivíduo inveja o outro por um bem material, então praticamente ele é inimigo daquela dádiva de Allah. Portanto, em outras palavras, a inveja, diríamos que a inveja é reclamar, é a reclamação das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se Allah ta'ala deu a alguém e você não está contente, então significa que você está zangado com aquele decreto de Jalla Jalalu. Alama Samarqandi, um autor do livro Tanbihul Ghafilin, ele menciona que a inveja varia de uma arte para outra arte. O que isso quer dizer? Ele diz que você vai notar que um comerciante, ele nunca vai invejar um alim. Um comerciante, ele nunca vai invejar um alim. Mas um comerciante vai invejar o outro comerciante, porque são da mesma arte, estão a praticar o mesmo tipo de negócio. Um engenheiro, quando ele souber que aqui na área existe outro engenheiro e as pessoas estão a andar atrás dele, praticamente ele vai começar a sentir inferiorizado. E lá dentro vai começar a picar e a queimar. Um alim, ele não vai invejar um comerciante, um engenheiro. Não, um alim vai invejar o outro alim, porque estão a fazer a mesma arte. Infelizmente, a inveja, hoje, irmãos e irmãs, Shaitan, certa vez, Musa alayhi salatu wassalam, encontrou com Shaitan, também está narrado também o Ghafili nesta passagem. Então o Shaitan carregava muita mercadoria consigo. Então Musa perguntou, onde é que você vai? Ele diz que eu vou para o mercado. O que você vai lá fazer? Ele diz que eu vou distribuir e vender esses produtos. Quais são esses produtos? Interrogou Musa alayhi salatu wassalam. Shaitan começa a mencionar que eu tenho aqui, ele diz, por exemplo, a falsidade e a desonestidade, e eu vou distribuir entre os comerciantes. Foi mencionando várias coisas e diz a inveja. Tenho aqui a inveja. E isso eu vou distribuir entre os ulama. Entre os ulama, entre os alimos.
Você vai notar muitas vezes, irmãos e irmãs, eu vou dar exemplos práticos, realistas, para a gente saber o que está a acontecer na sociedade. Você vai ver, se num masjid, por exemplo, numa certa localidade, se há um alim, se passando algum tempo, vem outro alim para aquela localidade, e ele também começa a fazer os seus discursos, o primeiro alim automaticamente vai começar a sentir, puxa, este vai quer tirar o meu lugar aqui. Quer tirar o meu lugar. Ele nunca... Então aquilo começa a... Entre eles, começa a haver desavenças, começa a haver inveja. Por que não pensar assim que, alhamdulillah, Allah mandou mais este meu companheiro para essa zona, ele vai facilitar o meu trabalho? Aquilo que eu tinha, aquilo que eu tinha que fazer em horas extras, esse meu irmão vai ajudar. Por que não pensarmos desta maneira? Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala isso no Coran. E Allah ta'ala menciona. Allah ta'ala diz: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. Allah ta'ala diz: nós distribuímos o sustento entre vós na vida mundana e fizemos uns superior aos outros. Allah Ta'ala diz que a gente dividiu o sustento e fizemos uns superior aos outros. Se aquele tem 2 lojas, eu que destinei para ele. Se aquele tem 2 casas, eu que marquei e escrevi aquilo para ele. Então, prezados irmãos, cada pessoa tem aquilo que foi escrito para si. Por que há essa inveja, rancor, ódio? É uma doença que todos nós vivemos. Todos nós vivemos. A inveja, por sua vez, divide-se em 3 partes. A inveja divide-se em 3 partes. Uma delas, a primeira, que é considerada como ashar, é a pior. É a pior. É aquela que a pessoa, ao ver o seu irmão a progredir, sucessos, então ele no coração começa a desejar, puxa vida, que isto acabe, que esta bênção, esta prosperidade, este dom que ele tem, que aquilo termine e acabe. Eu ganhe ou não, eu quero lá saber, a mim pouco me importa, mas ela não pode ter isto. Esta é a pior pessoa. Esta é considerada a pior pessoa. Ele não quer saber se ele vai ganhar ou não. Eu não quero que aquele tenha. Esta é a pior pessoa. O segundo tipo, prezados irmãos, da inveja, a pessoa diz que este homem não deve ter. Esta mulher não deve ter. Este ni'mat, esta bênção, esta dádiva do Criador. Eu é que tenho que ter. Eu é que devo ter esta bênção. E você deseja que de outra maneira, aquela bênção, aquela dádiva que Allah Ta'ala deu ao seu irmão, acabe. Este também é uma má qualidade. O terceiro que a gente, prezados irmãos, os ulamás, os teólogos, não chamam de inveja, mas sim chamam de ghibta. Ghibta significa, você diz a Allah, você deu ao fulano, mashallah, muitos bens, você deu a ele prosperidade, dia a dia ele ainda está a aumentar ainda mais, e Allah aumenta mais. Você faz o dua e Allah dê mais barakat, dê mais prosperidade, dê longevidade àquele indivíduo, mas o meu Criador, não se esqueça de mim também. Oh Allah, como você deu a ele, também conceda-me esses favores. Isto é permitido. É por isso mesmo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que a inveja não é permitida. A inveja não é permitida. E se por acaso a inveja fosse permitida, seria permitida somente em 2 pessoas. Se a inveja fosse permitida, seria permitida em 2 pessoas, isso que a gente chama de ghibta. O número 1, rajulun atahu Allahu al-hikma
aquele homem que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele o conhecimento, a prudência. E no outro hadith vem, Atahu Allahu al-ilma wal-Qur'an. Allah ta'ala deu a sabedoria do Qur'an. E este homem diariamente ensina, propaga, lê o Qur'an. Este homem que deve ser invejado. Ou por outra, este homem que a gente tem que desejar ao Allah, dê mais a ele e também conceda-me este favor. E número 2, qual é a segunda pessoa? Rajulun atahu Allahu malan fahalakathu fi sabili ou kama qal. Aquele homem que Jalla Jalaluhu, que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele bens materiais, bens mundanos, riqueza. E subhanallah, a palavra que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utilizou, não diz que ele gasta no caminho de Allah aquela riqueza, não. Fahalakathu. Este homem destrói a sua riqueza no caminho de Allah. Mas essas duas pessoas são estas que, se a inveja fosse permitida, seria feita sobre esses dois tipos de indivíduos. Além disto, o Islã condena totalmente a inveja. O Islã condena totalmente a inveja. Os castigos do invejoso são vários, tirando aquele que ele terá no Akhirah. Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Innal hasad, na verdade a inveja, ya'kulul hasanat, destrói e acaba com as boas ações. Destrói e acaba com as boas ações, kama ta'kulun nar wal hatab. Da mesma maneira como o fogo devora e acaba com a lenha, da mesma maneira a inveja acaba com as boas ações. Você verá o homem que ele fez muito salawat, ele fez muitas orações, ele fez muitos hajj, ele fez muitas construções, mesquitas, orfanatos, escolas, poços de água, várias boas obras, mas este homem, no seu íntimo, no seu coração, ele tem rancor pelo outro, ele tem inveja pelo irmão muçulmano. Este homem, as suas ações não serão aceitas, porque quanto mais boas ações ele fizer, as mesmas estão a ser devoradas por causa daquela inveja. Em contrapartida, irmãos e irmãs, se nós formos a ver qual é que tinha que ser a conduta do muçulmano, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa, aquele nabi que não fala e nem falou por capricho, ele disse: nenhum de vós virá a ser um verdadeiro crente, até que não goste para o seu irmão aquilo que ele gosta para si mesmo. Irmão e irmã, se você quer uma boa casa, o seu irmão também é ser humano, ele também tem desejos, ele não é pedra. Ele também quer ter uma boa casa, deseja para ele o mesmo. Se você quer ter boa saúde, ele também quer ter boa saúde. Se você quer ter bom emprego, ele também quer ter bom emprego. Esta mentalidade que nós temos que trazer dentro de nós. Nenhum de vós será verdadeiro crente se não ter esta mentalidade, não pensar desta maneira, até que não goste para o seu irmão aquilo que ele gosta para si mesmo. A qualidade do muçulmano deveria ser esta. É por isso mesmo que uma das qualidades de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que Jalla Jalaluhu menciona no Surat At-Tawbah, a terminar antes do começo do Surat Yunus, 11º juz do Coran, Allah Ta'ala diz: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allahu Akbar. Uma das qualidades do nosso grande líder Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala diz: azizun alayhi ma anittum.
aquilo que vos causa prejuízo, aquilo que é duro para vós, vosso Nabi sente isto. Vosso Nabi sente e o machuca profundamente aquela dor que um dos seus seguidores tem. Aquilo machuca e atinge o coração de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta qualidade que nós temos que trazer dentro de nós. Hoje, infelizmente, nós nem isso temos. A gente inveja o outro. Cada um de nós que nesse momento estão a escutar o programa, irmãos e irmãs, olha lá bem no fundo do coração. Bem lá no fundo. E vai ver bem quantas doenças a gente tem lá dentro. Muitas das vezes a gente encontra com o irmão. Assalamu alaikum. Tudo bem? Tudo bem. Mashallah, como estás? Em frente, a gente encontra a pessoa com uma cara. No coração, a gente está a amaldiçoar este indivíduo. Wallah, isto não é Islã. Isto não é Islã. O muçulmano é aquele que quer o bem do outro. Ajudar o outro. Abdullah bin Bajali radiallahu ta'ala anhu, ele narra uma passagem. Este hadith está mencionado no Muslim, que é o segundo livro mais autêntico dos ahadith. Abdullah bin Bajali radiallahu ta'ala anhu, ele diz que eu certa vez levei uma promessa e fiz um compromisso com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eu disse que, ya Rasulallah, eu levo o compromisso e faço a ti com minha testemunha. An-nushu li kulli muslim. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. O din é ter boa vontade, bons conselhos, gostar para o outro aquilo que você gosta para si mesmo. Isto é que se chama din. Isto é que é religião. Nossa religião é paz. Então este sahaba disse que eu fiz esse compromisso que, ya Rasulallah, toda a minha vida eu vou praticar neste hadith. Eu vou aconselhar um bom muçulmano. Eu vou aconselhar a todos os muçulmanos daquilo que é bom. Então é uma promessa que ele fizera. Depois da morte de Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, ele mandou um dos seus trabalhadores para o mercado, dando a ele 300 dirhams, que são moedas de prata. Vai até o mercado e compra um cavalo para mim. O seu trabalhador vai até o mercado, encontra lá um homem a vender o cavalo. Ele compra e traz, vai para casa, a fim de entregar a Abdullah bin Bajali radiallahu ta'ala o tal cavalo, e com o vendedor, lógico, para lhe dar o valor. Quando lá chegam, subhanallah, olha o que significa ad-dinu an-nasiha. A gente só canta, incluindo eu mesmo. A gente só sabe cantar. O Islã, meus prezados irmãos, virou palavras, virou conferências, virou bayanes, virou não sei o quê. A gente tem que pôr isso na prática. Começando comigo mesmo, temos que começar a praticar, prezados irmãos. Mostrar ao mundo esse mel que a gente tem, esta rosa que a gente tem conosco. Subhanallah, este sahaba Abdullah bin Bajali disse para aquele homem: vai, você está a vender por quanto esse cavalo? Ele disse 300 dirhams. Disse que não. Eu vou te pagar 400. Aquele homem disse: alhamdulillah. Puxa vida, muito bom. Abdullah começou a olhar, disse que não. 500. Aquele homem disse: você está a brincar comigo o quê? Disse que não. 500. Passando algum tempo, disse que não. 600. 700. 800 dirhams. Quanto, prezados irmãos? 800 dirhams. Aquele cavalo que custava 300 dirhams, Abdullah bin Bajali pagou 800 dirhams. O homem todo contente entrega o cavalo e vai embora. Como hoje, que naquele tempo havia pessoas iguais a nós também. Abdullah, você não sabe fazer negócio. Você não sabe fazer negócio. Ele vendeu por 300, você vai pagar 800? Ele queria 300, você pagou o dobro, mais que dobro até. Quase o triplo. Subhanallah, Allahu Akbar. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os sahabas, dizendo: o rijal, kama amana rijal. Vocês têm que trazer fé como os homens, os sahabas que foram homens de verdade. Subhanallah. O sahaba respondeu, ele disse: ouçam, este homem, ele quando estava a vender o cavalo, coitado, bichara, ele não sabia o que é negócio.
Ele tinha um produto muito valioso nas suas mãos. Esse cavalo é de uma alta qualidade. A gente sabe que os cavalos têm várias qualidades e de acordo com aquilo, o valor também aumenta. Então Abdullah bin Bajali radiallahu ta'ala disse que esse homem não sabia o valor, o verdadeiro valor do cavalo. Esse é um cavalo que valia muito mais que 300 dirhams. E eu sendo um companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, além de tudo, eu sendo muçulmano, e meu Nabi ensinou, ad-dinu an-nasiha, o din é ter boa vontade, conselho, boa vontade, e para os outros. Eu vi que este irmão, coitado, não entende o negócio, então eu senti vergonha de o aldrabar e levar algo que valia muito mais que aquilo. É por isso mesmo que eu dei 800 dirhams, que é o preço real daquele cavalo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ya Rabb. Esta qualidade que está a faltar entre nós, prezados irmãos. Hoje em dia eu sempre digo, às vezes vêm aqueles ambulantes, aqueles moços da rua, muitos deles, coitados, alguns são os mafiosos, prontos, mas alguns também estão a tentar adquirir o seu sustento, risco lícito. Quando eles vender uma coisa, você baixa o preço de tal maneira, você diz, bem não. Ele diz, patrão, estou a vender 200, quando você fala 200, eu só vou pagar 100. Ele, não, patrão, diminui até 100, ele não, você diz 100 e acabou. O homem, coitado, é obrigado a vender aquele produto a 100 contos. Prezados irmãos, isto não é uma qualidade de um muçulmano. Esta não é a qualidade de um muçulmano. A qualidade de um muçulmano é aquela, prezados irmãos, ad-dinu an-nasiha, ter boa vontade, sinceridade, bom conselho para os outros. Por isso mesmo, existe a inveja. Quem não tem essa qualidade dentro dele, ele vai invejar o outro. E a inveja, prezados irmãos, voltando ao tópico, eu só estava a dar o contraste da inveja. Só para vocês verem como é que se diz, prezados irmãos, há um ditado em árabe, diz tu'raful ashya'u bi azdadiha, que a gente reconhece algo se a gente ver o oposto. Se ver a outra parte, então a gente vai reconhecer o algo. Então, para a gente reconhecer a inveja, eu tive que contar estas passagens para a gente ver onde é que a gente está e para onde é que a gente vai. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Suratul Falaq. No Suratul Falaq, o penúltimo sura do Coran. Allah ta'ala fala sobre a inveja. Allah ta'ala diz: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Allah Ta'ala diz, diga ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam que eu procuro refúgio no Senhor da manhã, contra a maldade de tudo aquilo que Ele criou. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. E contra a maldade do invejoso quando inveja. Se Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu Nabi, Allah Ta'ala ordenou ao seu Nabi de pedir proteção contra a inveja, então qual deveria ser a minha e a sua ação, prezados irmãos? Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da inveja, Allah Ta'ala fala dos judeus, Allah Ta'ala fala dos idólatras de Maca. Quando eles viram Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ensinar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a propagar o Islam. Então Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso no Suratu Nun. Allah ta'ala diz: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Allah ta'ala diz, eles olhavam para si, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tal maneira que se não fosse a minha proteção, aqueles olhares maldosos eram capazes de acabar consigo e tirar a sua vida. Estão a ver, prezados irmãos, a inveja é tão perigosa. Só o olhar da pessoa é capaz. Por isso, prezados irmãos, é uma qualidade que a gente deve manter longe, que a gente deve tirar dentro de nós. São essas doenças espirituais que nós todos estamos a viver hoje em dia. Você olha para a nossa sociedade, todo mundo inveja alguém. Porque é assim, ora porque é assim, ora as nossas irmãs também têm esse hábito, os homens têm esse hábito.
É por isso mesmo que não existe união entre nós. Que não existe união entre nós. É Surat وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. A gente sabe, o tempo aqui, prezados irmãos, não é para a gente fazer tafsir, mas são conhecidos como Mu'awwadhatain. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ e قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ são os dois suras conhecidos como Mu'awwadhatain. Mu'awwadhatain são os suras que a pessoa deve pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra os males. A gente sabe o motivo da revelação destes suras. Eu vou encurtar a passagem. Vou resumir aqui para os meus irmãos e irmãs. Havia um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, havia um jovem judeu que o vinha pentear. Então, num desses dias, ele tira um fio de cabelo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele faz nós naquele filho. O homem chamava-se de Labid ibn al-A'sam. A pessoa que fez esse feitiço, essa maldade para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, chamava de Labid ibn al-A'sam. Ele amarrou aquilo e fez o nós e foi deixar algures num poço em Medina, bem lá no fundo do poço. As consequências daquilo foram tais que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, às vezes, ele falava algo e esquecia daquilo que falou. Aisha radiallahu ta'ala conta isto, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntava alguma coisa, passando algum tempo perguntava a mesma coisa, esquecia das coisas que ele fazia. Isso durou aproximadamente 6 meses. Então, certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava sentado, estava deitado. Apareceram 2 anjos perante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Um sentou na cabeça e outro do lado, nos pés. Então, entre eles começaram a conversar. Um deles disse: "O que se passa com este homem?" Então, um respondeu: "Os anjos estavam a ter aquela conversa para informar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do sucedido." Então, um perguntou ao outro, os anjos entre si: "O que se passa com este homem?" Um deles respondeu: "Tubba." Ele foi enfeitiçado, algo de mal foi feito contra ele. Man fa'alahu? Quem fez? Labid bin al-A'sam, o judeu de nome de Labid bin al-A'sam. Como é que ele fez? Ele disse que bi'uqudatin, fez com alguns nós de cabelo. Onde está isto? Está no bir, está no fulano poço. Subhanallah. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manda Ali radiallahu e outros sahabas que vão até aquele tal poço. Eles foram à procura daquele poço. Quando tiraram tudo, viram bem lá no fundo, estava esse fio de cabelo com vários nós. Trouxeram até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a recitar esses 2 suras. Allah revelou esses 2 suras. Qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando ele recitava quando recitava um versículo, ele sentia algo a sair do seu corpo. Sentia-se mais leve. Quando recitava outro, sentia mais como ele se tivesse amarrado e agora ele está a sair daquilo. Quando recitava outro, ia sentindo cada vez mais leve, até que por fim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliviou-se completamente daquela doença. E eu quero mostrar principalmente a última parte, para a gente ver o que é inveja no Islã, retaliação. Depois daquilo, Aisha radiallahu ta'ala anha disse: "Ó mensageiro de Allah, Allah ta'ala informou-te acerca da pessoa que fez isso para consigo. Por que você não chama ele e retalia?" Allahu Akbar. Que palavras, prezados irmãos. Nosso grande mestre, nosso líder, que a paz esteja com ele, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Oh Aisha, por quê? Por que eu vou chamar, vou retaliar, mas enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala já me deu shifa, enquanto que Allah ta'ala já me curou, por que eu vou fazer isto?" Allahu Akbar. Se fosse um de nós, podia dizer: "Eu já sei, isto aconteceu na família. Estas invejas, ódio, rancor. Então, você não recebeu visitas na semana? São aquelas visitas que você recebeu. Você está a dormir. Acorda." Allahu Akbar. Nós atiramos culpa uns para os outros e queremos retaliar. Este não é o akhlaq, este não é a conduta de Janab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, para o conselho que eu deixo também para todos os ouvintes que estão a acompanhar o programa, vamos fazer o hábito de todas as noites e todas as manhãs, digo eu antes, todas as manhãs e todas as noites, depois de Salatul Fajr e depois de Salatul Maghrib, recitarmos 3 vezes esses quls. Qul huwallahu ahad 3 vezes,
Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 vezes, Qul a'udhu bi rabbin nas 3 vezes, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos proteger como Ele protegeu o seu Nabi. Para ultimar, eu vou ultimar este tema aqui da inveja com uma passagem em que é narrado em vários livros. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava sentado com os seus sahabas, com os seus companheiros. Escutem com atenção esta passagem e vamos tirar lição desta história. Estava sentado com os seus sahabas, seus companheiros, e de repente o Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Sayattali'u alaykum rajulun min ahli al-jannah mu'alliqun alayhi bishimalihi." Os meus sahabas, dentro, em breve, virá um homem aqui no nosso majlis, aqui na nossa sentada, passará por aqui um homem. Ele será um dos residentes do paraíso. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu as boas novas daquele homem da entrada no paraíso já no mundo. Passando algum tempo, os sahabas viram aquele homem com as mesmas características que Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Pegando os seus chinelos na mão, ele passou por aí. Conversa acabou. Dia seguinte, a mesma coisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: virá um homem aqui, aquele homem é dentre os residentes do paraíso. O mesmo homem passa por aí de novo. Terceiro dia, mesma coisa. Puxa. Então, um sahaba de nome de Amr bin al-As. Amr bin al-As, radiallahu ta'ala anhu, ele diz que eu fiquei curioso. Puxa, esse homem foi dado as boas novas do Jannat aqui no mundo. Qual é a ação que ele está fazendo para ele ser dado boas novas já no mundo? Então, Amr bin al-As, ele disse que eu fui ter com aquele homem. Eu cumprimentei: assalamu alaikum, irmão, tudo bem, tudo. Então, ele disse que, olha, eu sou um viajante, eu estou aqui em Medina, só que eu não tenho lugar para dormir, para pernoitar. Se o irmão, se for generoso e aceitar que eu durma na sua casa, eu ficaria muito grato. Aquele homem disse: não tem problema. E o Ahlan Wassam, você é bem-vindo. Pronto, ele conta que foi para a casa dele, olham para as ações. O intuito e o objetivo de Amr bin al-As era de ver as ações que este homem faz para ele ser dado as boas novas do Jannat já no mundo. Quando ele vai para casa, depois de Salat al-Isha e tudo, ele não demorou nada. Logo, pumba, cama, começou a dormir. Logo dormiu. Aquele sahaba ficou: mas puxa, esse homem não faz ibadah, não faz nada. Dormiu e não acordou à noite. Acordou quando faltava algum tempo para a hora de Salat al-Fajr. Fez Salat al-Tahajjud, 2 rakats. Fez Salat al-Fajr. E quando acorda, na manhã seguinte, não estava de jejum. Aquele homem, sahaba, ficou ainda preocupado. Mas puxa vida, que ação que este homem faz? Não estou a ver nada aqui de extraordinário. Porque para nós, prezados irmãos, o grande santo é aquele que passa toda a noite de pé em frente a Allah subhanahu wa ta'ala, faz aquela ação, faz aquela ação. Não estamos a dizer que, pelo contrário, são as ações louváveis. Temos que fazer essas ações, mas também temos que limpar lá dentro dos nossos corações. Na manhã seguinte, o homem vai para o seu trabalho, vai para o mercado, faz o seu comércio, volta para casa, mesmas coisas. À noite, ele não faz nada, faz seu salat, dorme, acorda à noite, faz 2 rakats de tahajjud, salat al-fajr, amanhece, não está de jejum. No terceiro dia, esse sahaba, ele ficou desesperado. Então ele vai e conta a verdade para aquele homem. Ele diz: olha, eu menti para si, eu não sou viajante, eu tenho minha casa aqui tudo, mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, em 3 dias consecutivos, ele disse que você seria um dos residentes do paraíso. Eu fiz isso, eu disse isso para si, que eu sou viajante, queria ficar consigo, porque eu queria descobrir as ações que você tem feito. Ele disse: não, eu não faço nada, é isso que você viu. Então Amr bin al-As foi-se embora. Mas já no caminho este homem viu que aquele sahaba estava desesperado. Chamou de volta e disse: venha para cá. Olha, eu não faço nada de especial, mas uma coisa que eu tenho dentro de mim. Isso que eu quero que vocês, meus irmãos, aí escutam com muita atenção. Ele disse que eu não faço muitas boas ações, além das coisas obrigatórias que Allah Ta'ala ordenou, e afasto de tudo aquilo que Allah proibiu. Uma boa ação que eu faço sempre: Inni la ajidu lil muslimina
في قلبي حقدا ولا حسدا. E eu, antes de dormir todas as noites, eu olho para o meu coração, eu vejo, eu falei mal de alguém, tenho rancor, tenho inveja de alguém, então eu tiro aquilo no momento. Eu nunca fico com rancor, e eu nunca invejo a alguém, tento sempre estar fora daquilo. Talvez seja por esta ação que Allah subhanahu wa ta'ala vai... que aliás que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu umas boas novas de entrada num paraíso já no mundo. Allahu Akbar. Prezados irmãos e irmãs, notamos nesta passagem quanto é importante a pessoa limpar o seu coração de todos esses maus hábitos da inveja, porque ela é assim, faz assim, tem nariz empenado, não sei o quê, tem mais que mim. Não, prezados irmãos. Vamos ser todos irmãos para que a gente possa, na verdade, triunfar. E para ultimar, se alguém perguntar agora, quais são os remédios da inveja? Como é que a gente vai acabar com a inveja? A gente ficou a conhecer as consequências, a recompensa também por não ter inveja. Agora, qual é o remédio disto? Número 1, o que a gente tem que fazer, prezados irmãos? Número 1, você tem que fazer shukr e agradecer aquilo que Allah lhe deu. O pouco que ele lhe deu, faz shukr e olha para aquele inferior a si. Não olha para aquele superior a si. Inshallah, desta maneira, você vai agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e estar contente com aquilo que Allah lhe destinou. Eu sempre digo ao meu irmão, você por que inveja o outro? Aquela comida, aquele grau de arroz que está destinado para si, você não vai morrer sem ter aquilo. Mas o homem nada, porque aquele tem mais. Vai, é destino dele. Você pode lutar, fazer tudo, no fim do dia vai ter aquilo que está destinado. Por que invejar o outro? Então você tem que ter essa fé e esta convicção em Allah subhanahu wa ta'ala e agradecer aquilo que Allah lhe deu. Número 2, se você inveja alguém, você tem uma prima sua, uma amiga sua, um irmão seu, um amigo seu que você inveja, então você tem que fazer dua para ele. Vai ser muito difícil, mas como a gente quer curar essa doença, se a gente quer curar, a gente tem que praticar nisto. Você vai fazer dua. E Allah, fulano, mashallah, e Allah dê mais a ele. Você deu a ele, Allah dê mais a ele. Dê mais prosperidade, dê mais saúde. Coração não vai querer, nafs não vai querer fazer dua para aquela pessoa que você inveja. Mas você faça isso. Inshallah, fazendo isto, aquela pessoa que você inveja, então ele tornar-se-á o seu melhor amigo. Que Allah subhanahu wa ta'ala inspira-nos com esta vontade de sermos irmãos de verdade e de praticarmos aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: ad-dinu an-nasiha, o din é ter boa vontade, sinceridade, bom conselho, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste dos invejosos, que Allah subhanahu wa ta'ala